Quando na RD Station Marketing começamos a criar o nosso funil, as nossas cadências, os nossos fluxos, né, que chama aqui, as segmentações, a gente precisa, e as landing pages, a gente precisa começar a validar se o que a gente está fazendo corresponde ao que a gente gostaria que fizesse, né? Então, por exemplo, uma maneira de fazer isso é analisar os leads que estão entrando pelos canais que a gente está implementando, por exemplo, umas landing pages. Então, por exemplo, eu tenho aqui como exemplo uma landing page que converteu, né? Então eu preciso familiarizar com isso, entender onde ele converteu e também qual é o histórico. Nesse primeiro momento, mais do que isso, a gente precisa validar, precisa entender se a gente está atingindo o público certo, se a gente está rastreando as informações do jeito que a gente gostaria. Então, por exemplo, eu pego isso aqui, eu coloco aqui no relacionar, né? Eu fui aqui em relacionar base lead, coloquei aqui, aparece e vou começar a ver. Ok, beleza. A primeira coisa que eu consigo ver é o seguinte: onde ele converteu, né? Converteu nas páginas, nas landing pages, beleza? Vou ver as visitas, o que ele visitou. Ele visitou landing pages. Okay? Ele visitou também a homepage. O que estou vendo aqui? Eu estou vendo que o tráfego direto da origem do lead. O que acho, lembrando, se o tráfego direto, ele pega pelo script, pelo snippet que está no site, ou seja, ele não procurou no Google, ele entrou na landing page, entrou na página. Isso aqui acontece em duas situações. Primeira situação em que ele realmente digitou dentro do Google a URL da página onde ele entrou. E segunda situação, quando a gente cria campanhas e não consegue taguear bem, que eu acho que é o caso, porque nesse caso, por exemplo, porque ele começou a entrar por uma landing page demo, que é relativamente recente. Então, o que isso significa? Significa que a landing page ela não foi tagueada corretamente, né? Lembrando, a RD Station, ela puxa os dados de forma automática os dados do Google Analytics. Então, o Google Analytics vai dizer para a RD Station qual foi a origem, a não ser que eu coloque algumas informações. Essas duas informações são duas exceções. Uma exceção é o tráfego direto, ou seja, ele é dado pelo fato que eu inseri o snippet dentro do meu site, e outra exceção é pelo o tagamento UTM. A gente tem um vídeo falando disso, como fazer. Ou seja, se eu tivesse feito o tagamento certinho aqui, eu teria visto a origem efetiva. Provavelmente isso aqui foi um lead que entrou por algumas campanhas de anúncio, mas não foi tagueada corretamente, então para a RD ele enxerga isso como tráfego direto. Vamos dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, esse aqui, o que é interessante, tá vendo? Origem do lead. Esse aqui foi tagueado bem, porque no tagamento a gente foi colocando que se o cara entrar por essa landing page específico, por essa URL, eu preciso que você repasse para a RD essa informação, que ele veio do social, YouTube e vídeo de template, que são os vídeos específicos que a gente está no template. Tem no template. E, obviamente, eu faço esse tipo de análise, vejo que ele visitou, então eu vejo que uma pessoa entrou no script de conversão, né? Essas são as conversões. A visita é a visita da landing page script de conversão que foi criado, ok? Ou seja, ele nem entrou no site, ele pegou realmente, ele entrou, praticamente eu consigo ver que ele entrou achou o vídeo no YouTube, dentro do vídeo na descrição, ele clicou na landing page e converteu na landing page para baixar o código de gerador de LinkedIn que a gente tem dentro uma landing page que a gente tem com isso. E aí a gente vê as automações, tá? Ele passou para automações de script de conversão. Essa aqui é as automações que ele passou. Conseguimos ver também os fluxos de proteção de dados, né? O fato que ele deu consentimento ao cookie. E aí o que acontece? A gente vê que, esse aqui, diferentemente desse aqui, que era um Gmail, esse aqui representa uma empresa. Então eu posso até fazer uma análise e ver se essa empresa interessante, plano de saúde. Caso seja o seu segmento, você pode até tentar entrar em contato com essa pessoa, né? Criando uma comunicação do tipo, vi que você achou esse cookie, então provavelmente, como é uma landing page referente a um trabalho de busca dentro do LinkedIn para fim de prospecção ativa, provavelmente seria interessante fazer com que ele entre em alguns fluxos de automação
que leva a engajar com o trabalho de outbound, nesse caso, né, para ver se ele gera interesse, e lembrando que são fluxos que fazem com que essa pessoa que está aqui, nesse caso, está como lead, né, ok, está nessa fase, ok, a gente faz com que tentar levar essa pessoa mais para frente, lead qualificado, que nesse caso são as pessoas que mostram interesse para serviços específicos, né, então essa análise é importante porque, apesar de ser pontual, vai nos ajudar a entender os padrões, né, de interação, de engajamento dos leads dentro da ferramenta. Então, automaticamente, a partir de casos reais, a gente vai começar a criar segmentações e automações de engajamento.